técnicas de manutenção ou resolução de problemas em circuitos elétricos. Observação. Em todos os módulos, usaremos a lâmpada como atuador final do circuito. O uso da lâmpada é devido à facilidade que a mesma oferece para nos possibilitar mostrar se o circuito está funcionando ou não. É importante lembrar que, muito embora estejamos usando uma lâmpada, uma furadeira, motor, aquecedor, etc., poderia estar no lugar dela recebendo o comando do circuito. Equipamentos podem ter mau funcionamento por uma variedade de razões. Contatos mecânicos e partes desgastadas. Fios podem superaquecer e queimar abrindo ou fechando curto. Partes podem ser danificadas por impacto ou abrasão, etc. Equipamentos defeituosos podem operar de uma maneira muito diferente do que as projetadas. Sistemática para a resolução de problemas. Para habilmente fazer manutenção em equipamentos elétricos, os problemas devem ser resolvidos apenas substituindo os equipamentos defeituosos ou componentes em um tempo mínimo possível. Um dos mais importantes fatores é a maneira usada. Um mantenedor experiente usa um sistema ou maneira no sentido de, logicamente e sistematicamente, analisar o circuito e determinar exatamente o que está errado. Usando a técnica e princípios comprovados, cobertos nessa seção, poderá ajudar você a desenvolver as habilidades e confiança para efetivamente resolver problemas em circuitos elétricos de todos os tipos. A maneira sistemática que você aprenderá é um processo comprovado, altamente efetivo e confiável em ajudar você a resolver problemas elétricos. Ela é uma maneira lógica e sistemática que difere de outros procedimentos de manutenção que não dizem a você, passo a passo, como proceder em um tipo particular de circuito. É um processo de pensamento que é usado para analisar o comportamento do circuito e determinar qual componente ou componentes são responsáveis pela falha na operação. Esta maneira é geralmente na natureza, permitindo ser usado em qualquer tipo de circuito elétrico. De fato, os princípios cobertos nesta maneira podem ser aplicados a muitos outros tipos de cenários de resolução de problemas, não apenas em circuitos elétricos. Vamos dar uma olhada nesse processo em mais detalhes. A maneira sistemática de resolver problemas consiste no seguinte: preparação. Passo 1, observação. Passo 2, definir a área do problema. Passo 3, identificar as possíveis causas do problema. Passo 4, teste. Passo 5, reparar, substituir e confirmar. Acompanhamento. O fluxograma figura 7 fornece uma representação visual de como cada um dos passos acima se encaixa. O resto dessa seção cobre cada um desses passos em mais detalhes. Preparação. Antes de você começar a consertar qualquer parte de um equipamento, você deve estar familiarizado com as regras de segurança de sua organização e procedimentos para trabalhar no equipamento elétrico. Estas regras e procedimentos dão os métodos que você precisa usar para resolver problemas em equipamentos elétricos, incluindo seus procedimentos de bloqueio e etiquetagem, procedimentos de teste, etc. E deve segui-los enquanto executando o serviço. Em seguida, você precisa reunir informações a respeito do equipamento e o problema. Esteja certo de que você entendeu como o equipamento foi projetado para operar. É muito mais fácil analisar falhas de operação quando você sabe como ele deveria operar. Manual de operação do equipamento e desenhos são grandes fontes de informação e é útil tê-los disponível. Se houver anotações do histórico do equipamento, você deve revê-lo para ver se há alguns problemas recorrentes. Você deve também ter em mãos qualquer documentação descrevendo o problema, tal como uma ordem de serviço, relatório de problemas ou mesmo suas anotações tiradas de uma discussão com o cliente ou operador. Passo 1. Observação. A maioria das folhas fornece pistas óbvias para sua causa. Através de cuidadosa observação
e um pequeno raciocínio, muitas falhas podem ser identificadas como componentes reais com pouquíssimos testes. Quando observando equipamentos com um mau funcionamento, procure por sinais visuais de estragos mecânicos, tal como impactos mecânicos, fios quebrados, componentes soltos ou partes no interior do gabinete. Também procure sinais de superaquecimento, especialmente na fiação, bobinas de relé e placas de circuito impresso. Não se esqueça de usar seus outros sentidos quando inspecionando equipamentos. O cheiro de isolação queimada é algo que você não pode deixar passar despercebido. Ouvir o som da operação do equipamento pode dar a você uma pista de onde o problema está localizado. Checar a temperatura de componentes também pode ajudar a encontrar problemas, mas tenha cuidado enquanto fazendo isto, pois algum componente pode estar eletricamente vivo ou quente suficiente para queimar você. Preste atenção particular às áreas que foram identificadas por histórias passadas ou pessoas que reportaram o problema. Uma nota de cautela aqui. Não deixe isso enganar você. Problemas passados são problemas passados. Eles não são necessariamente o problema que você está procurando agora. Também não considere problemas reportados como fato. Sempre verifique você mesmo se possível. A pessoa reportando o problema pode tê-lo descrito corretamente ou pode ter feito suas próprias suposições incorretas. Quando de cara com o equipamento que não está funcionando apropriadamente, você deve estar certo de que você entende como o equipamento foi projetado para operar. Torna muito mais fácil analisar falhas de operação quando você sabe como ele deveria operar. Observe a condição em que o equipamento se encontra. Você deve olhar o estado dos relés, energizados ou não, quais lâmpadas estão acesas, qual equipamento auxiliar está energizado, funcionando, etc. Esta é a melhor hora para fazer uma inspeção completa do equipamento usando todos os seus sentidos. Procure por sinais de estragos mecânicos, sobreaquecimentos, sons incomuns, cheiros, etc. Teste a operação do equipamento, incluindo todas as suas características. Tome nota de qualquer característica que não seja propriamente operação. Certifique-se de observar estas operações muito cuidadosamente. Isto pode dar a você muitas informações valiosas a respeito de todas as partes do equipamento. Passo 2. Defina a área do problema, conforme sugere a figura 8. Começando com o circuito completo como área do problema, pegue cada observação anotada e pergunte a você mesmo: o que isto está me dizendo sobre a operação do circuito? Se uma observação indicar que uma seção do circuito aparenta estar funcionando apropriadamente, você poderá então eliminá-la da área do problema. Na medida em que você elimina cada parte do circuito da área do problema, certifique-se de identificá-las no seu esquema. Isto ajudará você a manter o controle de todas as suas informações. Passo 3. Identifique causas possíveis ou prováveis. Uma vez a área do problema tenha sido definida, é necessário identificar todas as possíveis causas do mau funcionamento. Isto tipicamente envolve cada componente na área ou áreas do problema. É necessário listar, realmente escrever, cada falha que poderia causar o problema, não importa quão remota seja a possibilidade de ocorrer. Use suas observações iniciais para ajudá-lo a fazer isso. Durante o próximo passo, você eliminará aqueles que não são susceptíveis de acontecer. Uma vez a lista de possíveis causas tenha sido feita, é então necessário priorizar cada item de acordo com a possibilidade de ser a causa do mau funcionamento. A seguir estão algumas regras de ouro quando priorizando possíveis causas. Embora seja possível dois componentes dar defeito ao mesmo tempo, não é muito comum. Comece procurando por um componente defeituoso como culpado. A lista da figura 9 mostra a ordem na qual você deve verificar componentes baseado na possibilidade de estarem defeituosos. 1. Primeiro, se houver fusíveis na área do problema, verifique-os. Note, contudo, que fusíveis queimados são indicadores de outros problemas no circuito. Você deve descobrir por que o fusível queimou,
antes de substituí-lo. 2. Em seguida, procure componentes que queimaram ou têm uma tendência para desgaste, dispositivos eletrônicos, tal como chaves mecânicas, contatos de relés ou lâmpadas. 3. As próximas causas mais prováveis de falhas são bobinas, motores, transformadores e outros componentes com enrolamentos. Estes geram calor e, com o tempo, podem vir a ter mau funcionamento. 4. Conexões devem ser sua próxima escolha, especialmente tipo parafuso ou tipo parafusado. Com o tempo, estes podem afrouxar e causar uma alta resistência. Em alguns casos, essa resistência causará sobretemperatura e, eventualmente, queimar e abrir. Conexões ou equipamentos que estão sujeitos a vibrações são especialmente propensos a se soltar. 5. Finalmente, você deve procurar fiação defeituosa. Preste particular atenção às áreas onde a isolação do fio pode ser destruída, causando curtos-circuitos. Não exclua fiação incorreta, especialmente em um lugar de equipamento novo. Passo 4. Teste. O passo seguinte é para determinar qual dessas possíveis causas é o componente avariado. Isso pode às vezes ser feito por inspeção cuidadosa, porém, em muitos casos, a falha será tal que você não poderá identificar o componente avariado apenas pela observação e análise. Nessas circunstâncias, instrumentos de teste podem ser usados para ajudar a estreitar a área do problema e identificar o componente que está com problema. Ok, você pode dizer, mas onde eu começo? A melhor maneira de começar é perguntar a você mesmo: há uma causa óbvia para o problema? Por exemplo, se a sua lista inclui um fusível classificado como a causa mais provável, com todas as outras possíveis causas classificadas como muito baixas, o fusível seria considerado uma causa provável óbvia. Alternativamente, se houvesse vários contatos classificados igualmente como a causa mais provável, nenhum seria considerado uma causa óbvia. Vamos presumir que haja uma causa óbvia provável. Só porque sua análise mostrou que há uma causa óbvia provável, isso não significa que ela é a causa real. A palavra-chave é provável. Portanto, você precisará testar para provar que o componente suspeito está defeituoso. Se os seus testes provarem que o componente está defeituoso, você deve prosseguir para o passo seguinte para substituir ou reparar o componente. Porém, se os seus testes mostrarem que o componente está bom, precisará voltar ao passo 2 e mudar a definição da área do problema baseado nos resultados do teste. Você terá então que seguir o processo a partir desse ponto, incluindo revisar uma lista de possíveis causas e determinar se há uma nova causa provável óbvia. Vamos presumir que, desta vez, não há uma causa óbvia provável. Neste caso, você precisará desempenhar um teste que diria a você, baseado nos seus resultados, se o componente defeituoso está em uma porção particular do circuito. A meta desse teste é ajudar você a eliminar as porções do circuito da área do problema. Este processo é chamado de seccionamento, ou às vezes ele é referido como dividir e eliminar. A natureza da área do problema e estrutura do circuito desempenham um papel em determinar o local para o teste. Algumas coisas que você deve considerar quando escolhendo o local para o teste são: tente dividir a área do problema em porções iguais. O resultado do teste deve permitir que você elimine por volta de metade da área do problema. Em alguns circuitos, pode ser mais apropriado dividir o circuito baseado na função ou característica. O layout físico pode tornar mais fácil desempenhar um teste em um local em detrimento de outro. À medida que você desempenha o teste, anote todas as observações novas. Baseado nos resultados do seu teste e suas observações, agora você pode revisar a área do problema. Você deve então seguir o processo daquele ponto, incluindo revisar sua lista de causas possíveis e determinar se há uma causa provável. Você deve continuar esse processo até você poder identificar uma causa óbvia provável. Por favor,
Observe que quando seccionando um circuito, o objetivo principal para cada teste é reduzir a área do problema. Você deve sempre prever o que o medidor medirá antes de fazer o teste e o que significará se os resultados forem ou não como você previu. Com a prática, a escolha de locais de testes eficazes se tornará mais fácil, permitindo a você resolver o problema mais rapidamente e com o mínimo número de testes. Até agora, nós cobrimos o processo de testar, mas não as ferramentas usadas para testar. Há muitos tipos de instrumentos de teste usados para resolver problemas. Alguns são instrumentos especialmente projetados para medir vários comportamentos de equipamentos, enquanto outros, como os multímetros, são de natureza mais geral e podem ser usados na maioria dos equipamentos elétricos. Um multímetro típico pode medir voltagens alternadas e contínua, resistência e corrente, conforme a figura 10. Informação detalhada de como usar o multímetro para desempenhar testes e locais de falhas estão inclusas nas seções seguintes. Uma vez você tenha determinado a causa da falha de operação do circuito, você pode então substituir o componente defeituoso. Esteja certo de que o circuito está bloqueado eletricamente antes de desconectar o componente ou qualquer fio. Depois de desconectar o componente, você deve testar o componente real fora do circuito para ter certeza de que está defeituoso. Por exemplo, se você usou um voltímetro para determinar que a bobina está aberta, você deve, uma vez você a tenha removido do circuito, medir sua resistência para verificar se está defeituosa. Se o teste mostrar que não está defeituosa, então você deve retornar para o passo 2 e repetir o processo usando a informação obtida ao testar. Depois que o componente for substituído, você deverá testar a operação em todas as características do circuito para ter certeza de ter substituído o componente apropriado e se não há outras falhas no circuito. Se o circuito ou sistema ainda não funcionar corretamente, então você deve retornar para o passo 1 e repetir o processo usando a informação obtida ao testar. Esteja certo de ter reparado o circuito completamente, pois pode ser muito embaraçoso ser chamado para consertar um problema que você deveria ter consertado na primeira vez. Acompanhamento. Quando o equipamento for reparado e colocado de volta ao serviço, você deverá tentar determinar a razão para o mau funcionamento. O componente falhou devido à idade? O ambiente no qual o equipamento opera causa excessiva corrosão? Há pontos molhados que causaram curto-circuito nos fios? O equipamento falhou devido ao uso inapropriado? Há um fluxo do projeto que causa defeito no mesmo componente repetidamente? Falhas futuras podem ser minimizadas através desse processo. Muitas organizações possuem suas próprias documentações de acompanhamento e processo. Esteja certo de verificar os procedimentos de sua organização. Usando o multímetro. Essa seção cobre técnicas e precauções de segurança para tomar leituras com um multímetro. Você aprenderá como determinar locais de teste em um circuito, como também como usar um voltímetro e um ohmímetro. Nota: testar equipamento elétrico pode ser perigoso. A energia elétrica contida em muitos circuitos pode ser suficiente para causar ferimentos ou morte. Esteja certo de seguir as precauções de segurança, as regras e procedimentos de sua companhia enquanto resolvendo problemas.